Amados irmãos, bem-vindos à última aula do mini curso de missões Todos os Povos na Mira de Deus, uma realização da Escola de Missões David Brainerd, uma instituição da Missão Saim. Antes da gente entrar na aula, eu vou pedir a vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, que ativem o sininho e também nos ajude compartilhando para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Para a última aula, nós vamos estudar o Salmo 67 e vamos intitular a aula assim: o propósito final de missões no Salmo 67. Nós vamos fazer a leitura do Salmo que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Irmãos, enquanto que o Salmo 126 é conhecido entre os missionários como o Salmo do Missionário, o Salmo 67 é conhecido como o Cântico do Missionário. Ele expressa exatamente a razão principal de missões: a adoração a Deus e a alegria de todos os povos. John Piper, no seu livro Alegre-se os Povos, que é um divisor de águas o livro, ele diz que missões não representam o alvo fundamental da igreja. Ele diz que o alvo fundamental da igreja é a adoração. Missões existem porque a adoração genuína e total ainda não existe. Porque o propósito de missões é tornar Deus conhecido para que os povos adorem a Deus. Ou seja, as missões existem porque não há adoração. E ela sim é fundamental, como diz John Piper. Ele diz que Deus é essencial, fundamental, e não o homem. Martin Lloyd Jones foi um pastor do século passado e ele disse algo muito interessante que expressa muito bem o propósito principal da igreja. Ele diz assim: o objetivo supremo desta obra é glorificar a Deus. Esse é o ponto central. Esse é o objetivo que deve dominar e sobrepujar todos os demais. O primeiro objetivo da pregação do Evangelho não é salvar almas, é glorificar a Deus. Deus, ele fala, não se tolerará que nenhuma outra coisa, por melhor que seja, nem por mais nobre, usurpe esse primeiro lugar. Aqui, Martin Lloyd Jones, ele mostra qual é a razão principal de missões, que é a glória de Deus. A salvação do perdido, do pecador, é secundário, porque a essência é o louvor a Deus. Esse texto que nós lemos, o Salmo 67, ele traz 3 implicações básicas e introdutórias. A primeira é a adoração a Deus. Vocês vão observar que aqui é um cântico para louvar a Deus, é um convite para adorar a Deus. A segunda implicação é a alegria dos povos. Aqui fala muito de alegria dos povos. E a alegria dos povos vem resultado da adoração a Deus. E a terceira é que todos os povos estão na mira de Deus, porque aqui diz, louve-te os povos todos. Todos os povos estão na mira de Deus. Bom, existem várias razões para missões. A gente pode citar aqui
Primeiro, que é da vontade de Deus, não é uma opção, é uma ordem. Uma outra razão é que a única solução para o pecador é esta: pregar o Evangelho. Não há salvação fora de Cristo. Há uma exclusividade no caminho para Deus, que é Jesus, como diz lá em João 14,6, também no livro de Atos, também Paulo, em uma das suas cartas a Timóteo, também vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Uma outra razão é que é um privilégio. Sim, os anjos bem que queriam pregar. Então, é um privilégio para nós pregar o Evangelho. Uma outra razão é que nós vamos prestar contas a Deus. E uma coisa que me preocupa muito é o fato de que cada crente prestará contas a Deus se pregou e como pregou a palavra aos perdidos. E isso me leva a crer que não só aquele que nunca ouviu está caminhando em direção ao inferno, mas também aquele que ouviu, mas não tem essa visão de levar a palavra. Pois é impossível ouvir, aceitar e não querer levar aos perdidos. Porque cada cristão é um missionário, pois o nosso Deus é um Deus missionário. Bom, continuando aqui, eu coloquei essas razões, mostrei que é da vontade de Deus, mostrei que é a única solução para o pecador, mostrei que é um privilégio e mostrei também que prestaremos contas a Deus. Mas há uma razão maior para o propósito de missões, que é o quê? É o desejo de que Deus seja adorado e que sua glória seja conhecida em toda a terra. A razão principal de missões é que o nome de Deus seja exaltado, glorificado, que a glória do Senhor do universo seja conhecida em todas as nações. Esta é a motivação maior, é a razão maior para missões e também a nossa motivação maior, porque se você paralisa a obra por conta de críticas, é porque você não entendeu uma razão maior, que é a glória de Cristo. O que importa é que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em todas as coisas. Bom, vamos pensar aqui um pouco no Salmo 67 agora. O versículo 1 vai mostrar que aqui vai mostrar um povo marcado por Deus. O povo de Deus é um povo missionário, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vamos ver esta identidade, a natureza missionária do povo de Deus. E esse povo, segundo o versículo 1, diz, seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Aqui está mostrando que esse povo é marcado por Deus, com o quê? Com graça, que fala, seja Deus gracioso, também com bênçãos, porque diz, e nos abençoe, e outra coisa, diz o quê? Que resplandeça o rosto sobre nós. Né? Pode significar também que Deus sorri para nós, que nos abençoe. Que não seja aquela cara carrancuda, mas cheia de sorriso. E o povo missionário de Deus é um povo marcado por Deus. E um povo marcado, ele vai querer marcar outros povos. E aí nós vamos avançando. Por exemplo, no versículo 2 vai mostrar que o povo de Deus é abençoado para abençoar. A nação de Israel precisava entender muito bem isso. Era uma nação sacerdotal, era um povo exclusivo, escolhido por Deus, mas era para funcionar como uma nação sacerdotal, para atrair as nações no sentido de levá-las a adorar a Deus. Era um povo abençoado para abençoar. Não era um receptáculo simplesmente das bênçãos, mas receber as bênçãos e também distribuir essas bênçãos. O papel da igreja também é esse, receber as bênçãos e distribuir as bênçãos. Já vi missiólogos, missionários até fazendo uma comparação interessante sobre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Ele diz assim que a igreja missionária, a igreja missional, é comparada ao Mar da Galileia, que recebe água e distribui água. O Mar Morto é comparado com igrejas não missionárias, só recebe água, mas não distribui. Vocês vão ver que na geografia bíblica, o Mar da Galileia recebe água doce, né? Que ali, na verdade, é um lago, e aí distribui, que é pelo Rio Jordão, que vai cortando ali, serpenteando, vamos dizer, e desemboca lá no Mar da Galileia, no Mar Morto. O Mar Morto recebe esse nome, né? Porque não há vida animal e vegetal no lugar.
E detalhe, lá não distribui água. E eu tinha uma curiosidade muito grande, como é que ele recebe água e nunca extravasa? Na verdade, o mar está morto mesmo, né? Diminui. Por causa da evaporação, porque a água de lá é muito salgada, o nível é bem maior do que o dos oceanos, né, de sal. E assim, muitas igrejas são dessa forma, né, com o mar morto, não tem vida, não distribui, não avança. E aqui nós vamos observar que era um povo marcado para fazer a diferença, para ser a diferença. A gente vê no Antigo Testamento, desde até a alimentação, o que podia comer, o que não podia comer, para diferenciar o povo de Israel dos outros povos. Tinha que ser diferente e tinha que fazer a diferença. Às vezes a gente acha que para atrair as pessoas à igreja a gente tem que falar igual o mundo, se vestir como o mundo, mas é o contrário. Quando a igreja age assim, é porque o mundo já invadiu a igreja. A igreja não atrai pela semelhança, ela atrai pela diferença. É dessa forma que nós agimos. Recentemente foi comemorado o orgulho LGBTQ+. Eu vi cristãos em redes sociais celebrando. Gente, se nós queremos o bem dos homossexuais, se nós lutamos contra a homofobia, vamos dizer, o que nós devemos saber fazer é orar por eles e pregar o evangelho a eles. E de que forma a gente prega para um homossexual? Da mesma forma que a gente prega para qualquer pessoa, chamando as pessoas ao arrependimento e a entregar a vida a Cristo e a conhecer a nova vida que há em Cristo. Então, não é se assemelhando ao mundo, mas é mantendo a pureza da igreja que faremos a diferença. E nós não podemos chamar de homofobia aquilo que a Bíblia chama de pecado. É claro que todo tipo de maus tratos para com o homossexual, eu não consigo ver Jesus fazendo isso, nem os apóstolos. Mas eu consigo ver Jesus, e eu imagino Jesus, imagino os apóstolos, todos eles o que pregando contra o pecado, chamando os pecadores ao arrependimento, e Jesus perdoando os pecadores, acolhendo todos aqueles que se arrependeram de fato. Entendido? Eu sei que é um tema delicado, mas nós precisamos continuar avançando com a pregação do Evangelho. E os homossexuais formam um grande desafio missionário. Os homossexuais precisam ouvir e entender que Jesus perdoa, que Jesus salva homossexuais. Porque a igreja às vezes é tão radical e acha que Deus não salva homossexuais. Salva sim. Salva. E um homossexual, quando entender isso, vai ser muito grato ao missionário que anuncia que Jesus também transforma. Bom, deixando temas polêmicos de homofobia, de homossexualidade, etc. de lado, mas lembrando que nós temos um papel que é anunciar a palavra, nós precisamos entender que esse povo foi marcado para anunciar o caminho e a salvação de Deus. É exatamente isso que mostra no versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esta é a mensagem que a gente tem que transmitir. O Evangelho, ele tem respeito. Ele é respeitável. Ele é respeitador. E como eu me referi recentemente aos homossexuais, mas isso serve para qualquer outra pessoa. O Evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, com respeito, mas sempre chamando as pessoas a se arrepender de seus pecados. Não só o da homossexualidade, mas o da prostituição, o do adultério, o de todos os tipos de pecados sexuais, e não só sexuais, corrupção e por aí vai. E aí nós vamos pensar aqui que esse povo foi marcado para anunciar o caminho e a salvação de Deus. Depois nós vamos ver nos versículos 3 e 5, que aqui fala sobre louvor e missões globais. O que eu quero mostrar aqui, desde o início desse curso, é a visão local e mundial de missões. E aqui nós vamos ver o que? Um louvor e uma tarefa missionária global. Está nos versículos 3 e 5. O versículo 3 fala: louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. E aí no versículo 5 diz: louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, que é uma repetição.
Os povos eles devem louvar a Deus, mas para os povos louvar a Deus precisam ouvir falar. Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocará aquele que não crer? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então está aí a razão de missões. Pregar o evangelho para que os povos conheçam a Deus e adorem a Deus, invoquem a Deus. Todos os povos, como eu tenho mencionado, estão na mira de Deus. Não há uma seletividade. O evangelho tem que alcançar todas as nações. O versículo 4, que nós mencionamos o 3 e o 5, que tem o mesmo conteúdo. O versículo 4, ele fala da alegria e da exultação dos povos. Não é interessante? Alegre-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Ora, a fonte da alegria é Deus. Não tem como você procurar em outro lugar alegria. Você não vai encontrar. Qualquer tentativa de encontrar alegria nas coisas, nas pessoas, a pessoa não vai encontrar. Só em Deus. E nós vamos ver aqui que os motivos são que Deus julga honestamente e dirige as nações. Qual o motivo dessa alegria? É saber que Deus é soberano, honesto, justo e que Ele julgará as nações. Um tempo em que a gente vê tanta injustiça, aliás, a humanidade sempre teve injustiça, mas nós temos a esperança de que um dia haverá um acerto de contas. E os versículos 6 e 7, para a gente concluir essa parte, vão mostrar o propósito da missão. Que Deus seja o quê? Honrado, glorificado em todos os lugares. Olha o que diz. A terra deu seu fruto. E Deus, nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Que a terra mostre a sua exuberância. E Deus tem abençoado o seu povo. A bênção de Deus sobre o seu povo fará todas as nações temer ao Senhor. E este é o tema que eu quero encerrar mostrando a vocês. Que a razão principal de missões é que o nome de Deus seja glorificado em todas as coisas. E aqui mostra que missões são indispensáveis. O Deus de toda a terra tem que ser adorado por todos os povos. E isto é o que o salmista pede, é a razão de missões, a glória de Deus. Mas os povos só adorarão a Deus se ouvirem falar de Deus. Portanto, missões se tornam o quê? Indispensáveis. É interessante a gente observar que o centro da obra missionária da igreja não é o homem, não é nem mesmo a própria igreja, mas Deus. O propósito maior da evangelização dos povos é que esses povos todos glorifiquem a Deus, exaltem o nome de Deus e há júbilo diante dos anjos de Deus no céu por um pecador que se arrepende. Então, missões e alegria estão interligadas. Porque quando o pecador se arrepende, os anjos diante de Deus jubilam, se alegram. E eu quero deixar aqui, para concluir, se nos falta paixão pelos perdidos, é porque antes nos falta paixão por Cristo. A paixão pela glória de Deus é acompanhada pela paixão pelas pessoas que estão morrendo em seus pecados. Que Deus faça desse curso um instrumento nas mãos dele, para o louvor dele, para a edificação da igreja e para o alcance dos perdidos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te damos graças, te bendizemos e te glorificamos. Pedimos a ti que use este curso para o louvor do teu nome, para a conscientização da igreja, para o crescimento da tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Obrigado.